Oi, oi, tudo bom? Voltando então agora aqui com o terceiro vídeo, que é o vídeo da semana, do material da semana de 20 a 30 do 4, né? E quem não assistiu os vídeos anteriores, tem lá tudo explicadinho de como é que a gente faz o nosso material, como é que a gente acompanha o nosso material, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, hello, how are you today? Como é que você está se sentindo hoje? Como é que está sendo isso para você? Lembre-se que a gente está distante fisicamente, mas juntos aqui virtualmente. Então, se precisar de qualquer coisa, tô aqui, tá bom? Eu quero lançar um desafio para vocês. Não é? Tô fazendo isso com todas as turmas. Have fun! Para se divertir, para ser uma coisa divertida. As pessoas estão criando, como estão com mais tempo livre, elas estão criando fotos divertidas, fotos engraçadas durante a quarentena. Então aqui tem um exemplo de uma, aqui tem do outro. Esse senhor disse que tem que manter o dia a dia dele, né, a rotina diária dele, né? Tem mais gente com a família. Então o que acontece? Eu quero a foto mais engraçada, a foto mais divertida da quarentena. Então você pode mandar para mim pelo Messenger do Facebook, pode mandar no nosso grupo do Facebook. Então a foto mais divertida da quarentena, tá? E aí quando a gente retornar, vai ganhar alguma coisa que eu ainda não sei. Vai depender da qualidade das fotos, tá? Vamos começar? Papel e caneta na mão. Uma revisão muito rápida do que a gente já viu. Então, ride a bike, go fishing, study, play soccer, play video games, play basketball, play the guitar, watch TV, listen to music, eat, dance. Falamos sobre os países, as nacionalidades e as línguas que esses países falam. Se não lembra disso, volta lá no primeiro vídeo. Falamos sobre algumas outras atividades na aula passada. Study, read, sleep, make handicrafts, watch movies, eat, de novo, walk the dog, andar com o cachorro. E aí, vamos falar um pouquinho sobre reading. Por exemplo, aqui, nós temos diferentes tipos de textos. Nós temos o quê? Uma receita, né? Aqui nós temos revistas, que o estilo do texto é diferente. E nós temos o jornal, que também tem um estilo de escrita diferente. Então, cada um desses, eles têm alguns detalhes que são diferentes na hora que a gente lê, tá? Então, por exemplo, aqui, na hora que a gente pega um jornal, né? A gente tem a manchete muito grande. Então, quando a gente olha para um jornal, a gente vê aqui, ó, o mais importante é isso aqui que está escrito grandão. Aí depois tem uma outra coisa menorzinha, mas que deve ser importante também, porque está num tamanho diferente do resto. A mesma coisa aqui, tem uma coisa que chama atenção e outras coisinhas escritas. Então, o que a gente tem que prestar atenção? No que chama atenção no texto. Assim, você tem algumas dicas de que uma coisa é mais importante do que a outra, tá? Então aqui, por exemplo, falando aqui dos artigos, eu tenho, ó, além de ter o título, né, separado, 1, 2, 3, eu tenho ele em negrito. Então isso chama a atenção de que são coisas importantes, é uma divisão importante nesse texto, tá? Então aqui, ó, para ficar um pouquinho mais fácil de vocês verem, tá vendo? Aí eu tenho aqui, ó, alguns tópicos. Então, isso demonstra que são coisas importantes no texto. Aqui eu peguei esse texto num site chamado News and Levels. Então, eles têm os níveis, né, do texto. Você tem o nível 1, 2 e 3, então ele vai ficando bem facinho, médio e difícil. E eu peguei para vocês o mais difícil? Peguei, é só para dar um exemplo. Por quê? Quando vocês olham um texto em inglês, vocês podem perceber que tem palavras que a gente já estudou, ou tem palavras que chamam a atenção. Por quê? Porque são palavras que a gente já viu. São parecidas com o português, né? Então, por exemplo, eu tenho um número aqui. Então, dependendo da pergunta que você tenha na questão, você pode olhar assim, mas é um número. Eu vou procurar direto o número. Eu sei que eu já falei isso para vocês, eu estou só lembrando, né? A gente pode ter esquecido. Então, a revisão é importante. Lembra que eu conversei com vocês sobre isso? Então,
E aí vocês vão olhar, então, palavras que são parecidas com português. Ou a palavra-chave do texto, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, aparece várias vezes, ó, risk, né? Se aparece mais uma vez no texto, é porque é uma coisa importante. Então, o que seria o risk? O risk seria risco, ó. Apareceu até mais uma vez aqui, ó. Aqui tem no plural. Então, assim, vocês vão procurando palavras que sejam palavras-chave do texto, tá? É isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção na hora de fazer os exercícios, tá? Vamos, então, aos exercícios agora, a nossa folha, o nosso material. Lembrando que eu vou deixar aqui o link do grupo do Facebook. As dúvidas podem ser tiradas por lá e enviando novamente o meu abraço virtual, tá? Vamos, então, aqui ao nosso material. Bom, nós temos aqui a pronúncia. Como é que você pronuncia isso daqui? Eu não vou falar. Vocês vão pesquisar. Se vocês podem usar, por exemplo, os QR Codes que estão aqui, ou vocês podem abrir direto o Google para vocês colocar. Tem lá o microfonezinho, tipo, acho que é um fone de ouvido. O linkzinho do fone para vocês escutarem como é que se fala. Eu não vou pronunciar, eu quero que vocês procurem um pouquinho, tá? Então tem aqui para vocês pesquisarem isso. E aí tem o texto, tá? Então, what is celebrated on April 22nd? Né? Então, assim, celebrated é parecido com português. Isso aqui é uma data. Deixa eu procurar aqui. É simples. E aí, aqui eu tenho 3 frases que vocês podem procurar palavras-chave que são parecidas com o português. Eu tenho NASA, que é a mesma coisa, tá? A gente só pronuncia diferente. E nós temos também glossary, com as palavras que vocês podem ter mais dificuldades, tá? Aí, vocês vão procurar nesse texto aqui essas outras informações. Podem responder em português ou em inglês, não tem problema, tá? Aí aqui temos uma expressão que vocês têm que dizer o que é em relação aqui no texto, tá? E também, vocês vão pegar esse slogan. Every day is a day, porque eu disse que eu não ia falar. E o que isso expressa, tá? E depois de ler, vocês vão responder se vocês concordam e vocês vão criar um slogan para vocês colocarem, né? O slogan é o quê? É uma frase de efeito, tá? Que chama atenção para aquela causa. No caso aqui é o Dia da Terra, né? O como cuidar da Terra. Terra é o nosso planeta, tá? Então, qual seria uma frase de efeito para que outras pessoas entrassem, por exemplo, se fosse fazer uma campanha em prol da saúde da Terra, né? O que você faria, tá? E aí temos então a música Heal the World do Michael Jackson, que é muito famosa. Se vocês quiserem assistir, tem aqui o QR Code, tem o link do YouTube, tá? Que é bem, bem interessante, tá? Lembrando que é para copiar as perguntas e as respostas no caderno, tá? Então tem muita coisa que está passando aqui que vocês não precisam copiar, né? Isso aqui vocês não precisam copiar. O texto, se vocês quiserem, pode copiar também. Não é que rola um pontinho extra. Olha, pessoas, que absurdo. Tá? Então, até a próxima aula. Fiquem bem. Muito obrigada. Tchau, tchau.